Olá, queridos alunos, queridas alunas. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, independente do horário que me assistem. Aqui quem fala é o professor Morrinho e estou aqui mais uma vez para trabalhar com vocês um assunto importante, pensando nos vestibulares que vocês têm aí para se preparar e dando sequência no nosso material nesse momento de afastamento em virtude do coronavírus. A gente trabalha hoje com o conteúdo da aula 8 da apostila 1, que é o conteúdo sobre indicadores sociais e econômicos. É muito comum a gente encontrar diversos indicadores que servem como instrumentos para medir o desenvolvimento de uma determinada região, para medir a qualidade de vida, para medir desempenho econômico, e é justamente com base nisso que a gente vai trabalhar esse conteúdo. Passaremos por vários indicadores econômicos para depois chegar em alguns indicadores sociais interessantes, principalmente o IDH, que é o que mais nos interessa nessa aula. Então, para a gente começar, vou mudar de slide e a gente trabalhar os principais indicadores econômicos. O primeiro indicador importante para a gente avaliar o desenvolvimento de uma certa região é o indicador que a gente chama de PIB. Indicador bem famoso, que aparece direto na mídia e que significa Produto Interno Bruto. Como que eu calculo esse Produto Interno Bruto? Calcular o Interno Bruto significa somar todas as riquezas que foram produzidas por um país ou por uma determinada região, caso eu queira calcular de um estado ou de uma cidade, ao longo de um certo período, que normalmente esse período é de um ano, mas nada impede que seja uma medição semestral, trimestral, bimestral, mensal, tudo vai a cargo aí do interesse de quem está fazendo esse cálculo. Se eu fosse pensar, por exemplo, no cálculo desse PIB no Brasil, eu levaria em consideração o nosso território e perceberia dentro do nosso território toda a riqueza que foi gerada por diversas atividades econômicas. A riqueza que foi gerada pela agricultura, pela pecuária, pelo extrativismo, pela construção civil, pela atividade industrial, pelo comércio, pela prestação de serviços. Somaria também o lucro das empresas, somaria o salário dos trabalhadores, e nessa soma dessa riqueza como um todo, eu chegaria, portanto, naquilo que nós chamamos de PIB. O lance é, aqui no Brasil, quando a gente soma toda essa riqueza, a gente vai chegar num valor em reais. Se os argentinos fizerem o mesmo, eles vão chegar num valor em pesos. Se os italianos fizerem o mesmo, um valor em euros, os ingleses em libras, os japoneses em ienes, os ingleses, os americanos em dólar. Quer dizer, cada um faz a sua medição em sua própria moeda. E aí fica muito difícil a gente comparar um país com o outro. Para evitar esse tipo de distorção, o que é comum a gente fazer? Usar uma moeda só de referência para fazer o cálculo desse PIB. E a moeda em questão que a gente vai usar vai ser o dólar. Esse dado que eu trago na tabela para vocês é um dado, turma, ou esse conjunto de dados é um conjunto que foi produzido no ano passado, referente aí, esse ano, perdão, referente aos dados do ano passado. Se a gente levar em consideração a produção de riqueza dentro de cada território, dentro de cada país, ao longo do ano passado, o país que mais produziu riqueza foram os Estados Unidos. Uma riqueza equivalente a 21,5 trilhões de dólares. Dá para começar a armar uma festa com esse dinheirinho, não é verdade? Em segundo lugar, com um terço a menos do que os Estados Unidos, aparece a China. Terceiro lugar, com o equivalente a um terço praticamente da China, aparece o Japão. O quarto lugar é ocupado pela Alemanha, um pouco menos de 4 trilhões de dólares. A Índia aparece em quinto lugar, um pouco menos de 3 trilhões. E aí você tem muito próximos um ao outro, Reino Unido e França, com 2,7 trilhões de dólares. Também muito próximos aparecem o oitavo, nono e décimo lugares dentro desse ranking mundial de PIB, que são Itália, Brasil e Canadá. E quero chamar bastante atenção pela presença do Brasil dentro desse ranking dos 10 maiores países do mundo. O Brasil na nona posição nesse ranking, com um PIB de aproximadamente 2 trilhões de dólares, fica em nono lugar nesse ranking. Mas aí vem o questionamento. Será que o Brasil, com o nono maior PIB produzido no mundo, tem a nona melhor condição de vida do mundo? Não dá para afirmar isso. E por que não dá para afirmar isso? Porque esse dado, o PIB, não nos permite concluir isso. PIB ele só serve para a gente aferir a quantidade de riqueza que foi produzida dentro de um país.
Não dá para a gente medir, por exemplo, a qualidade de vida das pessoas que vivem nesse país. Pô, Morrinho, então por que a gente vai estudar esse PIB? Porque a gente pode comparar o PIB de um período para o outro. Pode comparar se houve crescimento desse PIB, se houve retração desse PIB. E quando muitas vezes você ouve o jargão crescimento econômico, recessão econômica, esses dados têm muito a ver, esses jargões, perdão, têm muito a ver com esse dado estatístico que é o PIB. Falar de um período de recessão é quando 2 trimestres consecutivos se passam sem que haja crescimento desse PIB, ou que não haja, né, ou que haja um crescimento negativo, um decréscimo desse PIB. Pensar, turma, num período de crescimento, de prosperidade econômica, é quando o valor desse PIB apresenta um acréscimo de um ano para o outro, ou de um período para o outro. Quer dizer, é sempre interessante para avaliar o desempenho da economia, o desempenho do PIB. Para vocês terem ideia, entre 2011 e 2012, o Brasil ocupou a 6ª posição dentro desse ranking, praticamente empatado com o Reino Unido. Se hoje a gente se encontra na 9ª posição, quer dizer que de lá para cá a nossa economia não teve um desempenho tão bom assim. A gente pouco a pouco foi perdendo posição dentro desse ranking de PIB e outros países acabaram ultrapassando a gente dentro desse mesmo ranking. Tudo bem? Um segundo problema que a gente encontra, além de vermos, né, esse valor em reais tendo que se converter em dólar, é justamente nessa questão do dólar. Todos os PIBs que foram sinalizados dentro dessa tabela foram dados em dólar. Mas a pergunta que eu faço é: o dólar vale o mesmo para todos esses países ou para todas essas sociedades? E obviamente que a resposta é não. Em algumas regiões, as moedas são mais valorizadas, em outras regiões, em outros países, perdão, as moedas são menos valorizadas. Por conta disso, a gente vai ter que fazer uma adaptação desse valor de PIB, levando em consideração o valor das moedas nacionais e o poder de compra dessas moedas nacionais. Para isso, a gente vai estudar uma variável do PIB chamada PIB-PPC. Confere aqui comigo, ó. O PIB-PPC, como você pode ver aqui nesse slide, ele tem um significado. PIB de Produto Interno Bruto e PPC de paridade de poder de compra. Mas o que significa isso na prática? Na prática, quando a gente avalia o PIB-PPC, a gente está fazendo uma relativização desse PIB. De acordo com o quê? De acordo com o poder de compra que uma sociedade tem na sua moeda local, usando o dólar como referência, já que a gente sabe que cada país tem a moeda em relação ao dólar com um determinado valor que nem sempre é o mesmo de um país para o outro. Quando a gente faz essa conta, a gente consegue perceber que existem distorções dentro dessa tabelinha que foi construída com os maiores PIBs do mundo. E aí, para tentar entender um pouco mais o poder de compra de cada sociedade, o valor de cada uma das economias que cada sociedade tem, a gente faz essa relativização, então, com o dado PPC. Mas por que isso é importante, Morrinho? Dá uma olhada no exemplo fictício aqui que eu bolei para vocês. Tenho 2 países, vamos pensar que são 2 ilhas dentro da América Central, ou na África, ou na Oceania, 2 países bem pequenininhos. Um país A, produtor de bananas, um país B, também produtor de bananas. Veja que o país A produz 1 milhão de bananas por ano, o país B produz 500 mil de bananas por ano. Digamos que todas as bananas sejam vendidas nesse país A com um valor de $1, levando em consideração o valor da moeda local. E que no país B, o valor dessa moeda local, para que eles possam comprar bananas, seja equivalente a $2. Se todas as bananas forem vendidas nesse país A, a riqueza total gerada vai ser uma riqueza de $1 milhão. Se todas as bananas forem vendidas nesse país B, isso vai gerar uma riqueza total também no valor de $1 milhão. Digamos que só banana seja produzida num país como esse, eu teria como conclusão, portanto, um PIB igual nesses 2 países. Mas a pergunta é, por mais que esse PIB seja igual, o poder de compra de cada uma dessas sociedades é exatamente o mesmo? Pensa aqui junto comigo. Esse cidadão que vive no país B, com $2,
ele consegue comprar quantas bananas? Ele consegue comprar apenas uma banana. Se esse cidadão do país A tivesse 2 dólares, quantas bananas ele conseguiria comprar? Ele conseguiria comprar 2 bananas. Logo, eu sei que o indivíduo que vive no país A, ele tem um poder de compra maior do que esse indivíduo que vive no país B, mesmo se o PIB desses países for exatamente o mesmo. É por isso, então, que a gente faz esse PIB, comparando aí o poder de compra de cada uma das sociedades. Vou ter que fazer esse cálculo de transformação, Morrinho? Não. Vou ter que decorar alguma tabela a respeito dessas informações, Morrinho? Também não. Aqui eu passo esse dado PIB-PPC, porque ele depois vai aparecer para a gente quando a gente for conversar a respeito de IDH. Maravilha? Terceiro dado importante que eu quero trabalhar com vocês é o dado sobre o PNB. O PNB, pessoal, é diferente do PIB. É muito comum as pessoas fazerem confusão entre esses dois dados econômicos. PIB significa Produto Interno Bruto, PNB, como vocês podem ver, significa Produto Nacional Bruto. Mas, Morrinho, não é a mesma coisa? Não é. PIB, eu levo em consideração toda a riqueza que foi produzida dentro de um território. No caso aí, se eu avalio o PIB do Brasil, eu vou calcular toda a riqueza que foi produzida dentro do território brasileiro. Riqueza, como a gente viu, da agricultura, da pecuária, do extrativismo, do comércio, da prestação de serviços, da indústria, da construção civil, os salários, os lucros. Agora, no PNB, eu vou além dessa produção dentro do nosso território. Eu vou pensar no que a nação efetivamente produziu, tanto dentro quanto fora de seu território. E para a gente entender muito bem isso, acompanhe aqui esse mapa comigo. Vou pegar desse PIB uma parte dele que foi produzido por empresas transnacionais. O que são empresas transnacionais? São aquelas que atuam dentro de um território, mas que têm sede em um outro território. Normalmente, uma transnacional, ela tem sede em um país desenvolvido e atua num país subdesenvolvido. Se a gente tem transnacionais atuando no Brasil, claro que elas geram riqueza dentro do Brasil. Claro que elas contribuem de alguma forma para o nosso PIB. Mas se a gente pensar no lucro dessas empresas transnacionais, esse lucro fica no Brasil? Com certeza não. Então, uma parte do nosso PIB acaba indo embora do Brasil. Puxa, perdemos então aquela riqueza produzida internamente. Verdade. Da mesma forma que existem empresas transnacionais, existem pessoas que não são brasileiras, mas que trabalham aqui no Brasil, que geram riqueza aqui no Brasil. Contribuem para o nosso PIB? Com certeza. Mas essas pessoas, por exemplo, podem ajudar as suas famílias no seu país de origem, podem remeter dinheiro para investir nos seus países de origem, e de novo a gente tem dinheiro saindo do Brasil, indo para outro país. Quer dizer que houve um desfalque no nosso PIB. Puxa, Morrinho, se houve um desfalque no nosso PIB, então isso é algo prejudicial. Depende. Porque a gente também tem que levar em consideração que existem pessoas brasileiras fora do país e que tem empresas brasileiras que atuam fora do país. Pessoas brasileiras que moram fora do nosso país ganham dinheiro fora do país, mas também podem mandar dinheiro para dentro do nosso país. Empresas brasileiras que atuam fora do nosso país podem ajudar na economia de onde atuam, mas podem remeter lucros para dentro do nosso país. Quer dizer, será que esse dinheiro que saiu vai ser exatamente igual a esse dinheiro que entrou? É justamente nesse sentido que a gente acaba calculando o PNB, porque a gente vai levar em consideração toda a riqueza que foi produzida internamente por brasileiros ou empresas brasileiras, além da riqueza que foi produzida externamente por brasileiros ou por empresas brasileiras. E como que eu faço esse cálculo, Morrinho? Bom, eu trago aqui o cálculo para vocês. Eu vou pegar o valor do PIB, normalmente lá em dólares, vou subtrair esse valor de PIB a remessa de capitais ao exterior, que é justamente isso que eu marquei em amarelinho para vocês. Tá?
o dinheiro que saiu dos trabalhadores que atuam aqui no Brasil, mas são estrangeiros, das empresas transnacionais que atuam aqui. Beleza. E vou somar a esse valor a remessa de dinheiro vinda do exterior, seja dos brasileiros que moram fora, seja das empresas brasileiras que atuam fora do país. Quando eu faço esse cálculo, eu chego fatalmente no valor do PNB. Então, perceba que PIB e PNB são coisas diferentes. Morrinho, mas o PIB é maior que o PNB ou o PNB é maior do que o PIB? Ótima pergunta. A resposta é: depende do país. Em geral, eu trago essa relação para vocês. Em países desenvolvidos, normalmente o PNB é maior. E em países subdesenvolvidos, normalmente é o PIB maior. Por que eu digo isso? Olha no caso do Brasil. No Brasil, nós temos muitas empresas transnacionais atuando no nosso território. E são elas que geram um grande volume de dinheiro dentro ou que é remetido para fora do nosso território. É muito mais dinheiro que tem saído do nosso território nesse contexto do que dinheiro que tem entrado no nosso território. Isso faz, portanto, o nosso PIB se tornar maior do que o nosso PNB. Mas se eu pensar num país como o Japão, por exemplo, eu vou ver o contrário. Existem inúmeras empresas japonesas que atuam fora do território japonês. E ao atuarem fora do território japonês, contribuem efetivamente para o seu PIB? Não, mas contribuem efetivamente para o seu PNB, porque remetem esses seus lucros para o Japão. Então o PNB acaba sendo maior do que o PIB. Comum isso ser questionado em vestibular? Não, mas acho interessante que você saiba fazer essa diferenciação. Beleza? Para a gente fechar esses primeiros indicadores econômicos, olhando para o desenvolvimento, o último que a gente vai trabalhar é o renda per capita. Renda per capita, o próprio nome já diz respeito ao que ele representa. Renda significa riqueza. Per capita significa por cabeça. Portanto, eu vou pegar toda a riqueza que foi produzida dentro de um país e vou dividir pela população absoluta desse país. Mas que riqueza é essa, Morrinho, que eu vou medir? A riqueza que eu vou medir é uma riqueza que vai ser medida ou no valor do PIB, ou no valor do PNB, ou no valor do PIB-PPC, ou no valor do PNB-PPC. Aí vai muito de acordo com o interesse de quem está fazendo essa conta. Só que, como vocês devem ter percebido, isso nos traz um problema. Quando eu faço o cálculo da riqueza pela população, o resultado que eu vou encontrar, ele representa apenas uma média. E ele fica bem longe do que é a realidade. Porque olha a situação do Brasil. Falar de uma renda per capita no Brasil de quase 9 mil dólares por ano está bem longe da nossa realidade. Se a gente pensar num câmbio de R$ para cada dólar, 4 vezes 9 dá 36. Será que todo brasileiro tem uma renda anual de 36 mil reais? Ou uma renda anual, se eu dividisse isso por 12, de 3 mil reais? Quer dizer, está bem longe da realidade, né? Portanto, quando a gente vai levar em consideração a renda per capita, a gente está realmente só olhando para uma média. A gente não está olhando para a realidade. O que seria interessante a gente perceber na realidade com relação à renda de um país? Como que essa renda está distribuída dentro da sociedade? E para isso a gente tem um outro tipo de cálculo, que é o cálculo da distribuição de renda. Para calcular essa distribuição de renda, eu tenho que pensar na seguinte situação. Eu vou pensar na riqueza produzida, e essa riqueza produzida pode ser baseada no PIB, no PNB, no PIB-PPC ou no PNB-PPC. E vou ver quanto dessa riqueza produzida está na mão dos mais ricos, os 10% mais ricos, fica na mão dos 30% mais pobres ou fica na mão dos 60% intermediários. Se a gente fosse pensar em um país que tivesse uma boa distribuição de renda, a maior parte dessa renda teria que estar com quem? Com os 60% intermediários. Mas será que é essa situação que acontece no Brasil? Não. A gente percebe que no Brasil, a maior parte da riqueza do nosso país
se concentra com os 10% mais ricos. Mais da metade da riqueza produzida no nosso país fica nas mãos dos 10% mais ricos. E menos da metade da riqueza produzida no Brasil, portanto, fica distribuída em 90% da nossa sociedade. E aí dá para resgatar aquela frase que a gente normalmente usa quando fala de questão fundiária, que no Brasil existe muita terra nas mãos de pouca gente. Existe muita gente dividindo pouca terra. E existe ainda muito mais gente sem terra alguma. Quando eu olho para a questão da riqueza no Brasil, algo muito semelhante aparece. No Brasil, existe muita riqueza nas mãos de pouca gente. E muita gente para dividir pouca riqueza. Não é à toa que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo quando se fala na questão da renda. E aí, pensando objetivamente nessa questão da distribuição de renda ou numa situação de concentração de renda, existe um outro indicador muito interessante para a gente analisar, que é o índice ou coeficiente de Gini, que a gente vê no próximo slide. O coeficiente de Gini, turma, ele foi elaborado por este senhor, que olha aí para vocês, está aqui em cima de mim, enquanto a gente tem esse bate-papo, que é um italiano chamado Conrado Gini. Ele desenvolveu esse indicador no começo do século XX para medir justamente o que eu coloquei aqui para vocês, o que há de concentração de renda dentro de uma sociedade. E para averiguar exclusivamente essa situação de concentração de renda, ele cria esse indicador no variando de 0 até 1, onde uma situação de Gini próximo a 0 traz uma situação de igualdade perfeita do ponto de vista econômico. Seria uma situação em que todos os indivíduos de uma sociedade tivessem exatamente a mesma renda. E aí a pergunta que eu faço é, será que em algum país isso acontece? A gente vai perceber que não. Os países que têm os melhores índices de Gini têm Gini em torno de 0,2, 0,3, que são os países do norte da Europa. A Suécia, a Noruega, a Finlândia, a Islândia, a Dinamarca, onde há uma melhor distribuição de renda dentro da sociedade. Já os países que teriam um Gini próximo a 1 seriam aqueles países com a maior desigualdade na distribuição de renda. Um Gini igual a 1 não existe. Um Gini igual a 1 seria uma situação dentro de uma sociedade em que apenas um indivíduo tivesse toda a riqueza e todos os demais indivíduos não tivessem riqueza alguma. Os piores índices de Gini do mundo vão girar em torno de 0,6. E olha que situação triste. Aqui eu trago para vocês os piores Ginis do nosso planeta. E veja que entre os piores Ginis, quem se destaca é justamente o Brasil. O nosso índice de Gini nos coloca na 10ª posição entre os piores coeficientes de Gini do planeta. Então veja que contradição. Somos o 9º país em termos de produção de riqueza. O nosso PIB é o 9º maior do planeta. Mas em termos de distribuição da riqueza, a nossa distribuição da riqueza está entre as 10 piores do mundo. Veja que o país que tem a pior distribuição de renda do mundo é a África do Sul. E é até compreensível a África do Sul ter esse coeficiente de Gini tão alto. Foi um país que durante o século XX viveu o apartheid, que a população negra, que era a maioria no país, não tinha direito à propriedade privada, não tinha uma escolaridade adequada, não tinha acesso a emprego adequado. E aí a riqueza ficou concentrada apenas com uma minoria branca dentro daquele país. Por mais que o nosso passado nos remonte à escravidão, né, a gente se livrou da escravidão já há algum tempo, são pelo menos 130 anos de fim de escravidão. Mas mesmo assim, a gente mantém uma situação de Gini bem elevado, com esse Gini igual a 0,51. Não vejo necessidade de decorar esse valor de Gini, mas é importante que você tenha a percepção de que o Gini mede concentração de renda e que a nossa concentração de renda está entre as maiores do planeta. Eu achei um dado também bem interessante para trazer para vocês, que eu coloquei nesse slide, nessa apresentação, que eu vou mostrar aqui agora no slide seguinte. Dá uma olhada aqui comigo, ó. Esse dado que eu trago para vocês, ele mostra uma evolução recente do coeficiente de Gini no Brasil. Então, se você olhar aqui para baixo, que eu vou marcar em roxo, você tem vários anos e vários governos.
Então eu passo pelo governo Collor, pelo governo do Itamar Franco, pelos 2 governos do Fernando Henrique, pelos 2 governos do Lula e pelo governo da Dilma. Quando eu olho para o desempenho do coeficiente de Gini, eu não vejo grande variação desse coeficiente até o segundo mandato do governo do Fernando Henrique Cardoso. Mas a partir desse segundo mandato, é evidente para todos nós que há uma queda muito significativa desse coeficiente de Gini. E se esse coeficiente de Gini ele está caindo, pessoal, significa que ele está chegando numa situação de mais igualdade ou de menor desigualdade. Aí você fala, nossa, quer dizer então que melhorou a distribuição de renda no Brasil ao longo desse período? Sim, é justamente essa conclusão que eu queria que você chegasse. E por que que houve essa queda significativa do coeficiente de Gini ao longo desse período? 2 fatores. Se a gente olhar para essa conjuntura do comecinho do século XXI, foi justamente quando o Brasil passou por um ritmo de crescimento econômico mais significativo. E quando a economia cresce, mais gente tem acesso a emprego, mais gente tem acesso à renda. Se eu pensar que aqueles que eram desempregados, mais pobres, não tinham renda e que passam a ter acesso à renda, há um achatamento, de alguma forma, dessa desigualdade. Mas mais interessante do que esse crescimento econômico é perceber que, a partir do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, como a gente já estudou em conteúdo anterior, a gente tem o início de um amplo programa social de redistribuição de renda no país, que começa com o termo Bolsa Escola, ou com o nome de Bolsa Escola, e acaba se tornando, durante todo o governo Lula e todo o governo Dilma, em Bolsa Família. E como eu já trabalhei isso com vocês, esses programas são programas de redistribuição de renda. E quando eu olho para o coeficiente de Gini, eu estou falando de concentração ou distribuição de renda. Se eu tenho uma melhor distribuição, eu tento me aproximar de uma situação de maior igualdade, justamente para poder combater essa desigualdade, que é um problema histórico do país. E aí qual é a parte triste? Se você olhar para o slide anterior, você vai ver um número 0,51. Significa que hoje, turma, esse índice vem aumentando. E que vem aumentando desde 2014. Porque terminou o programa Bolsa Família? Não, ele continua existindo. Mas porque a gente passa por uma situação de crise econômica, que já foi muito pior. Mas diante de uma situação de crise econômica, normalmente os mais vulneráveis tendem a perder o emprego, tendem a perder renda. E quando ocorre isso, a distância entre os mais ricos e os mais pobres tende a aumentar e o índice de Gini, portanto, tende a aumentar. Beleza? Super importante que vocês tenham noção sobre esse coeficiente. Para a gente fechar nosso conteúdo, a gente trabalha agora com o IDH. O IDH, ele significa Índice de Desenvolvimento Humano. Esse indicador que hoje é utilizado em larga escala pela ONU para comparar o desenvolvimento humano de cada país do planeta e que pode ser usado também para comparar o comportamento, não o comportamento, mas a qualidade de vida de diferentes cidades, estados dentro do Brasil, ele foi desenvolvido originalmente por 2 economistas. Um dos economistas é esse que aparece aqui à esquerda de vocês, um indiano, Amartya Sen. E este que aparece à direita de vocês é o paquistanês, o Mahbub-ul Haq. Qual era a ideia desses 2 economistas quando desenvolveram o IDH? Ter um indicador que fosse um indicador de síntese, um indicador que fosse multidimensional e que pudesse sintetizar o desenvolvimento humano como um todo. Porque até então, utilizava-se apenas dados econômicos para tentar averiguar a qualidade de vida de uma região. PIB, PNB, PIB-PPC, PNB-PPC, coeficiente de Gini, mas que nenhum deles era suficientemente bom para avaliar a qualidade de vida. A ideia deles realmente foi muito boa. Tanto foi boa que a ONU acabou encampando a análise desse IDH através de um organismo seu, o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Aperfeiçoou esse dado e todos os anos, através da ajuda, do auxílio
de órgãos competentes de análise de estatísticas, como é o caso do IBGE aqui no Brasil, ela divulga um relatório sobre o IDH ao redor do mundo. Nessa análise do IDH, pessoal, como eu disse a vocês, várias dimensões são feitas, várias dimensões são analisadas. A primeira dessas dimensões que é analisada é justamente a dimensão econômica. E veja que interessante o que se analisa na dimensão econômica. A renda nacional bruta. O que é a renda nacional bruta? É o famoso PNB que a gente analisou. Ao mesmo tempo que se analisa a renda nacional bruta, faz-se o cálculo dela per capita. E além de dividir pelo número de pessoas, ainda leva em consideração a paridade de poder de compra. Adianto a vocês que simplesmente por usar esse termo per capita na sua análise, alguma distorção vai aparecer nos dados do IDH, como posteriormente a gente vai analisar. Um segundo indicador, uma segunda dimensão importante a ser analisada é a dimensão da saúde. E o indicador usado nessa dimensão da saúde, como vocês podem perceber, é a expectativa de vida, que é o tempo médio que cada pessoa vive dentro de uma sociedade. Ou seja, analisamos através da expectativa como são as condições de saúde, de saneamento, de alimentação que uma determinada sociedade possui. E aí, somada à condição econômica, a gente passa a ter uma noção um pouco melhor sobre o todo da qualidade de vida de uma sociedade. Mas não para por aí. Um terceiro e último indicador a ser analisado pelo IDH é a dimensão da educação. E aí eu tenho dois indicadores dentro dessa dimensão. Um deles é a taxa de escolaridade, que é o tempo garantido de formação escolar para a população, em média, acima de 25 anos de idade dentro de um país. E o outro indicador em questão, como vocês podem acompanhar comigo, é a expectativa de anos de estudo com base na taxa de alunos matriculados para cada nível de ensino. Como que funciona cada um desses indicadores, Morrinho? Calcular a taxa de escolaridade, pessoal, deve-se levar em consideração quanto tempo você se dedicou à sua formação escolar. Então veja aqui comigo. Quem hoje está terminando a terceira série do ensino médio já passou pelos 5 anos de ensino fundamental 1, primeiro ao quinto ano. Passou por 4 anos de ensino fundamental 2 e agora completa o terceiro ano de ensino médio. Quer dizer, 5 mais 4 dá 9, mais 3 dá 12. Quem já terminou o ensino médio já tem esses 12 anos de escolaridade garantidos. Agora, você tem outros níveis de escolaridade para passar. Tem um curso de graduação que dura 4, 5 ou 6 anos, às vezes dura mais por causa das festas, lógico. Tem curso de mestrado que dura 2 ou 3 anos, doutorado que dura 3 ou 4 anos, pós-doutorado que dura normalmente 2 anos. E à medida que eu vou elevando essa escolarização, mais capacitado eu vou ficando para o mercado de trabalho. Se a gente olhar para essa situação no Brasil, os dados não são nada animadores. O brasileiro, em média, tem 8 anos de estudo. 8 anos de estudo não significa nem o ensino fundamental completo. Isso, lógico, é um obstáculo para o nosso desenvolvimento. Mas, como um alento para essa situação, a gente tem esse outro dado, que é a expectativa de anos de estudo. Ou seja, o jovenzinho que está entrando hoje no ensino fundamental 1, quantos anos provavelmente ele vai ter de escolarização? A estimativa hoje diz em torno de 13 a 14 anos de estudo. Ou seja, ele pelo menos vai conseguir terminar o ensino médio e entrar no curso superior, mesmo que não complete, em média, esse ensino superior. Mas como que eu chego nesse valor da expectativa de anos de estudo? Eu vou olhar para a proporção da taxa de matriculados por nível de ensino. Então, veja, normalmente entramos no primeiro aninho, que era o antigo pré, com 5 ou 6 anos. Quantos por cento da sociedade brasileira com 5 ou 6 anos está no primeiro aninho? Teoricamente, 100%, porque é obrigação dos pais fazer isso. E essa obrigação dura até o final do ensino fundamental. No ensino médio, a obrigação já não existe mais. Quer dizer que, teoricamente, eu teria que ter 100% de matriculados em todas as faixas etárias, do primeiro aninho do ensino fundamental até o 9º ano do ensino fundamental. Mas aí, quando chega o ensino médio e cai essa obrigatoriedade,
cai esse percentual de matriculados. E quando chega no ensino superior, cai mais ainda esse total de matriculados e assim nos níveis mais avançados de instrução. É assim que eu chego, portanto, nessa expectativa de anos de estudo. Peguei, então, todos esses indicadores da dimensão econômica, da saúde e da educação. E agora eu compilo com o IDH. E chego num valor que também vai de 0 a 1. E aí eu peço cuidado para vocês com esse dado 0 a 1. Quando eu olhei lá no coeficiente de Gini, Gini igual a 0 era algo positivo, porque significava 0 grau de concentração de renda. Olhar para um Gini igual a 1 era algo negativo, porque seria um máximo grau de concentração de renda. Veja que no IDH eu inverto essa lógica, como vocês podem acompanhar aqui no slide. Um IDH próximo a 0 é algo ruim, significa um baixo desenvolvimento humano. Um IDH próximo a 1 é algo interessante, significa um alto ou um muito alto desenvolvimento humano. Para facilitar o estudo nosso do IDH, é comum a gente dividir o IDH em 4 níveis. O nível do muito elevado, de 0,800 até 1. O nível elevado, de 0,700 a 799. O IDH médio, de 555 a 699. E IDH baixo, de 350. Desculpa, aqui seria de 0 a 554. Perdoem-me, por favor, pelo erro. Tá? Se eu fosse pensar em exemplos, turma, desses vários níveis de IDH, encontraria com um IDH muito elevado os países da América anglo-saxônica, os países do continente europeu em geral, a Rússia, o Cazaquistão, a Arábia Saudita, Turquia, Austrália, Nova Zelândia, Argentina, Uruguai, Chile, todos de IDH muito elevado, o que não significa simplesmente produção econômica. Quando eu olho para o Brasil dentro desse ranking, ele aparece entre os países de IDH simplesmente elevado. E o Brasil tem essa posição hoje porque se encontra com um valor de IDH igual a 0,761. Isso faz do Brasil o país na 79ª posição nesse ranking do IDH. E aí, de novo, relativizando, né? Quanto à qualidade de vida, 79º lugar. Quanto à produção de riqueza, 9º lugar. Quanto à distribuição de riqueza, 10º lugar entre os piores na distribuição de riqueza. Veja, então, que o nosso IDH ele acaba sendo um IDH inferior a muitos dos nossos vizinhos. Não que a nossa produção de riqueza seja menor, mas a qualidade de vida deixa a desejar. Eu vejo também que existem países com IDH piores do que o nosso. Olho para a Índia, olho para Angola, olho para Moçambique e vejo que se encontram ou no nível médio ou no nível baixo de IDH. E eu acho muito interessante como a gente pode interpretar esse dado de IDH. Eu posso dizer para vocês que hoje o Brasil é um país de IDH elevado. E a percepção que você tem é uma percepção muito boa. Mas eu posso falar que o Brasil está na 79ª posição no ranking de IDH, mesmo ele sendo elevado. E aí você percebe que a gente está distante de muitos outros países. Quero chamar a atenção para um outro fato, em que o IDH baixo como um todo, ele aparece principalmente no continente africano, mostrando que a qualidade de vida de fato deixa a desejar. Mas quero também retomar com vocês o seguinte fato, que o IDH ele acaba sendo distorcido dentro dessa dimensão econômica que é a Renda Nacional Bruta Per Capita, PPC. E como que eu percebo isso? Analisando, por exemplo, a situação do Brasil, da Argélia, da Líbia, da Arábia Saudita, países de IDHs próximos ou onde o IDH é maior do que o Brasil, mas que esse valor acaba sendo distorcido por quê? Porque nesses países que eu listei aqui em cima, tanto no Oriente Médio quanto na África, a riqueza per capita é muito grande por conta das exportações de petróleo. E isso faz com que sejam países de IDH superiores ao IDH brasileiro. Beleza?
Cabe agora a gente fazer os exercícios e ver, né, a situação, né, desses dados, como são trabalhados nos principais vestibulares. Queridos, muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos. Até um próximo encontro. Um grande abraço. Tchau, tchau.